Podzoo, o podcast do Pet Zootecnia. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Podzoo, é um podcast do Pet Zootecnia. Aqui a gente traz convidados especiais que já foram petianos durante sua graduação. E eu sou o Jonathan Sanger. E eu sou a Yasmin Lima, e hoje o nosso convidado é um verdadeiro exemplo de zootecnista que vai além das porteiras. Formado pela Universidade Federal de Roraima, hoje estamos aqui com o Emerson Matos. Oi Emerson, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes que você esteja aqui participando com a gente, é ex-petiano, assim como nós somos, e a gente queria saber mais como é que você conheceu a zootecnia. Primeiramente, agradecer pelo convite, muito obrigado. Gostei muito da estrutura aqui também. Fico à vontade com vocês, a gente estudou junto, fez alguns estágios juntos também, então é muito gratificante estar aqui. Como iniciou minha trajetória na zootecnia, meu início foi bastante interessante. Eu fui para a escola agrotécnica, lá eu conheci os cursos de ciências agrárias, E lá eu tive contato com muitos zootecnistas, Viviane, alguns zootecnistas que eu pude conhecer o trabalho e como desenvolver esse trabalho. E isso acabou me inspirando. Acabou que eu fiz o vestibular, passei para a zootecnia e não pensei duas vezes em ir para o CCA e começar essa minha trajetória na zootecnia. Ah, muito bom. Você fazia o que lá na escola agrotécnica? Bom, lá eu fazia agroecologia, mas quando eu passei para a zootecnia eu decidi parar. Conversei com algumas pessoas, conversei com alguns professores, aí me disseram, você pode ir para a zootecnia, fala com o professor Jales que você vai estar bem encaminhado já. Aí, durante sua graduação da zootecnia, quando você entrou, você fez parte do PET também. Por que tu entrou no PET? O que o PET te ajudou durante sua graduação? O que tu leva contigo até hoje? Pode dar uma palavrinha disso pra gente? Sim, com certeza. Quando a gente entra dentro da faculdade, a gente entra ainda com uma mentalidade muito aberta, com a mente muito aberta, Não sabe qual matéria vai ter, tudo é empolgação ali naquele início, E naquele início... É verdade, principalmente no início do semestre. Todo mundo tá com gás. Sim, todo mundo tá com aquele gás, todo mundo tá se conhecendo. Você sai de um ambiente, de uma escola, de um ensino médio, para a vida universitária que se torna completamente diferente. Então foi a partir daí que eu comecei a me inserir em alguns grupos, Então eu comecei a entrar no NETAB, depois eu fiz a seleção e consegui entrar no PET, mas sempre o PET me chamou a atenção, Porque ele desenvolvia programas, quando tinha alguma semana ele estava envolvido, participava de curso, ministrava curso, então isso foi me chamando a atenção dentro do PET também, Então eu acabei tendo interesse de entrar por conta disso, basicamente. Inclusive, Yasmin, na nossa boas-vindas, assim, da nossa graduação, quem fez a apresentação da universidade foi o PET, Zootecnia. Inclusive, o Emerson já estava no PET naquela época, e eu entrei no PET, o Emerson também estava lá no PET, então eu tive a oportunidade de estudar junto com ele, trabalhar junto com ele, fazer diversos trabalhos, projetos. E é muito importante que agora estou aqui te entrevistando, você como profissional, já graduado. Fico muito feliz de ter aceitado o convite mesmo, e é isso. E interessante, que citaram o nome do professor Jalisson, quando você estava na escola agrotécnica, foi o seu tutor ali no NETAB e também foi seu tutor no PET, Quando você entrou era ele, não era? Sim, era ele. Então ele foi acabando, ele me orientou de todas as formas. Ele e a professora Nilce foi o que me moldaram ali, então eu já entrei no NETAB, já entrei trabalhei diretamente com ele, depois fui pro PET, que facilitou muito, já que eu conhecia ele, sabia como ele trabalhava, então isso foi interessante dentro desse ambiente, E quando a gente está dentro da faculdade, a gente vê um mundo vasto. Então a gente vê bovinocultura, suinocultura, avicultura, trabalha de várias formas, E eu, naquele primeiro momento, me apaixonei por bovinocultura, Algo que eu tinha interesse em trabalhar, participei do grupo de estudo. Então eu sempre busquei isso, sempre busquei a vida a campo e sempre busquei atrelar teoria com prática, sempre buscando isso. Eu acho muito interessante porque quando a gente entrou ali na graduação, a gente conheceu vocês, a gente era do NETAB também, eu entrei ali no início do NETAB, então tive a oportunidade de trabalhar com vocês que eu digo que é o Igor, o Felipe e o Emerson, era o trio, sempre foi o trio. E vocês trabalharam juntos, faziam o estágio junto, então assim, quando eu entrei não tinha muitos alunos fazendo estágio fora, então assim, não tinha muita empresa ainda.
E vocês dois trabalhavam com Rony. Então, vocês eram bastante visados pela gente. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que foi estagiar, assim, conciliar o estágio com a graduação. É algo que eu sempre deixo também de dica para os alunos, certo? Porque buscar estágio extracurricular e o obrigatório também. Mas é importante conhecer esse mundo, né? Que é uma parte de fora da universidade, certo? Então, o estágio pela CRB me moldou muito. Por quê? Porque ali eu conheci como era nosso ambiente de trabalho. Então, foi através de um grupo de estudo, olha como ocorreu as coisas, através do PET, a gente conseguiu ter contato com a CRB, que é com o Rony, que é um ex-petiano também, formado em zootecnia, então a gente conseguiu fazer essa ponte, e a gente começou e iniciou os trabalhos lá com ele. Então, naquele primeiro momento, a gente estava mexendo com cerca elétrica rural, né? Era algo desafiador, porque também era algo que estava iniciando aqui no estado. Então, a gente tinha um desafio de mexer com essa tecnologia dentro do estado, porque tudo no início é desafiador. Quando a gente fala de cerca elétrica, quando a gente fala de drone, quando a gente fala de projeto, é tudo desafio, porque ainda está tudo se iniciando dentro do estado. Então, esse primeiro momento na CRB foi importante, porque a gente conheceu o nosso ambiente de trabalho, ou seja, ia dentro das propriedades, fazia a instalação, fazia o treinamento, via os desafios que a gente poderia enfrentar quando tivesse formado. Uma coisa que o estágio sempre nos ensina também é como se portar e falar com o produtor, certo? Porque a gente vem com muito aquela bagagem teórica, né? Aí, quando vem o estágio, a gente vem para a prática. Então, a gente conhece. Então, você está repassando conhecimento. Sempre é bom lembrar disso. Se você está repassando conhecimento, qual é o seu público? É o produtor? Então, você vai ter que ter um jeito de repassar o conhecimento ali para ele também. Então, foi algo que o estágio me mostrou nesse primeiro momento. Que a gente tá ali dentro da universidade, sabe o que é o certo a se fazer, aí a gente tá ali fazendo as coisas, fazendo os trabalhos, o professor chega, não, isso aí é errado, isso aí você não pode fazer assim, mas você não vai falar assim com o produtor. E às vezes a gente fica muito preso ao trabalho dentro da universidade, como tu falou. Então, o estágio possibilita a gente aprender coisas que a gente não aprende dentro da universidade, a gente não vê, né, coisas dentro da universidade. A gente vai botar em prática a nossa teoria, lógico, botar tudo que a gente aprendeu, botar com o produtor rural, botar na empresa, colocar para aprender, mas tem conhecimento, como tu falou, a forma que a gente se comportar, a forma de falar, que é uma linguagem diferente do que a gente está falando dentro da sala de aula, uma linguagem mais acessível para eles. Como é que tu vai se comportar? Você vai aprender outros conceitos, como responsabilidade, já tem que ter compromisso, pontualidade. Então, tem muita gente que está na universidade e não tem justamente isso. Mas, quando você vai para o estágio, você tem que dedicar, tem que ter todo esse aparato, essas características. Sim. E isso é interessante, porque através do estágio você começa a assumir responsabilidade, certo? Então você tem que ter em mente, se eu fizer alguma coisa errada, claro, eu estou representando uma empresa, eu estou ainda como estagiário, mas a responsabilidade já é sua. Então o estágio, ele mostra isso também, né? O estágio proporciona isso, por isso que eu acho tão importante esse estágio, tanto o curricular como o obrigatório, porque eu fiz. Primeiro, o estágio pela CRB foi um estágio extracurricular. Depois que eu vim para a Solutec, comecei a fazer meu estágio obrigatório. Ah, você fez o estágio obrigatório pela Solutec? Eu achava que era pela CRB. Não, foi pela Solutec. Então, o período de transição, de sair da faculdade, você já estava na Solutec como... Já. Entendi. Como é que foi essa trajetória? Tipo, tô saindo, tô formando agora e já tô indo pro mercado de trabalho. Cara, é uma história muito interessante, né? Porque foi através da CRB que eu consegui um estágio na Solutec, porque funcionou dessa forma. Quando eu estava finalizando meu estágio pela CRB, surgiu uma vaga da Timac Agro. É uma multinacional de adubos fertilizantes, né? E como eu já tinha um currículo que eu já tinha feito pela CRB, ou seja, já tinha uma certa experiência, mesmo sendo estágio, conta como experiência, eu acabei conseguindo ser selecionado entre os 7. Ou seja, tinha vários concorrentes, tinha umas de 150 a 200 pessoas concorrendo, e eu fui um dos 7 selecionados. Muito bom. O que ocorreu? Só podia, naquele tempo, entrar 2 pessoas ou 3, se eu não estou enganado, né? Eu acabei ficando de fora. Porém, o gerente geral aqui do estado da Timac acabou me conhecendo.
E ele era amigo do Acácio. O Acácio pediu uma indicação, ele me indicou, o Acácio me chamou no primeiro momento para trabalhar com cerca elétrica rural, ou seja, com os projetos agropecuários, né? E por aí eu comecei a entrar no mundo dos drones. Esse foi o início ali. Pontapé. Mas se a gente for prestar atenção, veio desde um estágio que eu consegui através da universidade, um estágio extracurricular, ele me proporcionou ter um currículo melhor e eu acabei chegando na Solutec nesse primeiro momento. Daí a importância, a gente vê a importância de você ser um profissional desde o estágio fora mesmo que seja extracurricular, dentro da universidade ainda e começar a ser conhecido, fazer contato, né? Mesmo estando na parte ali de estágio, você fazendo esse contato, porque é o que realmente gera você ser visto e ser indicado, e ter uma posição profissional mesmo, né? Isso, com certeza, porque é o que a gente diz, fazer sua carteira ali, ter o network e fazer um bom trabalho, porque tudo depende de você, tudo depende da gente, tanto pessoalmente na nossa vida pessoal, como profissionalmente, a gente pode ter certeza disso. Por quê? Porque, quer dizer, se eu fosse um cara que eu não tivesse no meu estágio me esforçado, eu não teria uma indicação mais para frente. Mesma coisa profissionalmente. É como eu falo nas minhas palestras. O aluno que você é na sua graduação, quando você se formar, você vai continuar da mesma forma. Não vai ter um start de mudança, né? Eu vou começar a ter mais responsabilidade. Não. Se você não tinha pontualidade e responsabilidade na faculdade, na sua vida profissional vai ser da mesma forma. Isso é muito real mesmo. Isso é verdade mesmo. E tu já saiu da graduação com emprego praticamente garantido, devido ao estágio, já estava... depois foi para mexer com drone, com a Solutec, e você gostou, né, trabalhar com drone. Como é que foi essa relação? Começou a mexer com drone. Por que, cara, eu vou mexer com drone? Por que isso? Poucas pessoas mexiam aqui no estado, eu imagino, né? E como é que foi isso? Conta aí. No primeiro momento, né, a gente fala tanto... Quando a gente está perto de se formar, qual é o nosso medo? De não conseguir emprego. Ficar desempregado. Ficar desempregado, o que eu vou fazer, né? E antes de eu me formar, a Solutec já tinha me disponibilizado um contrato para mim trabalhar lá com eles, ou seja, eu já estaria atuando como zootecnista. E aí que eu comecei a entrar no mundo dos drones, porque no meu estágio eu comecei a aprender a pilotar. Então, fui acompanhando o Acácio foi um grande professor meu, agradeço muito a ele por essa oportunidade, porque ele abriu essas portas para mim, então eu tive muito apoio, né? E por ali eu comecei a aprender a pilotar. E por que isso foi importante? Porque imagina, você dá um controle de um drone que é muito caro na mão de uma pessoa que está estagiando, é porque você tem uma certa confiança nela, certo? E através dessa confiança que eu comecei a pilotar. Então, no meu estágio, quando eu estava finalizando ele, eu já estava pilotando. Então, eu já tinha certa confiança. Depois que eu me formei, eu já estava sabendo pilotar, já comecei a fazer os serviços já. Então, por aí eu comecei a adquirir experiência. Porque pilotar drone é como dirigir carro, como dirigir um trator, você tem que ter experiência, tem que ter horas. Então, por aí eu comecei a entrar nesse mundo e comecei a ver a possibilidade dessa ferramenta na zootecnia também. Porque como eu trabalhava com um projeto na CRB e a gente marcava ainda de GPS, né? Tinha que andar na área, andar toda a área, marcar GPS. Às vezes você não tinha uma imagem de qualidade, tinha que andar muito. Dentro da Solutec, eu vi isso como uma ferramenta para fazer os projetos agropecuários, basicamente. Então, foi uma ferramenta que eu consegui incluir dentro da zootecnia. Vi como uma oportunidade que é algo que estava se iniciando. Hoje a gente já tem muita empresa de drone dentro do estado, mas é uma tecnologia nova. Quando a gente fala de drone agrícola, drone de mapeamento, é uma tecnologia nova, né? E que ainda vai avançar muito, vocês podem ter certeza. Ainda vai crescer muito dentro do estado. A gente está no início e está no caminho certo também. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que iniciar certo para não sujar aquela tecnologia para o futuro.
E isso está ocorrendo com o drone. A gente está seguindo o caminho certo e está sabendo utilizar essa tecnologia. Hoje a gente subutiliza a tecnologia de drone, mas ela tem muita ferramenta que a gente até vai discutir um pouco que pode ser utilizada. Então, é algo amplo que é utilizado diretamente dentro da zootecnia. É a zootecnia de precisão, né, que a gente chama, dentro da graduação. E hoje o drone a gente faz tudo. Faz mapeamento, faz semeadura, pulverização. Então, hoje em dia, praticamente, você andar no sol quente, como você falou, atravessar Igarapé, Igapó aí, andando no sol quente danado meio-dia de Roraima, não tem mais. O drone pode substituir isso, pode trabalhar, ajudar, facilitar, né? Otimizar o trabalho que antes era feito por um pouco mais de desgaste físico e mais demorado também. Você foi pioneiro tanto na cerca elétrica como nos drones aqui, né? Conta pra gente, como é que foi introduzir essa parte do drone para os produtores aqui? No primeiro momento, quando a gente traz uma tecnologia nova, né? O que a gente tem? A não aceitação. Isso não vai dar certo, eu nunca vi sendo utilizado, a gente sempre vai ter algum tipo de problema, mas quando os produtores começaram a ver como essa tecnologia facilitava no dia a dia dentro da fazenda, aí mudou tudo. E sendo também utilizado de forma correta, certo? Porque estava sendo e está, né, sendo treinado profissionais para essa pilotagem. Então, quando os produtores viram essa oportunidade, o que ocorreu? É uma tecnologia boa, facilita a nossa vida a campo. Tem áreas que o drone entra e o trator não pode entrar. Ele acessa áreas ali que são de difícil acesso naquele primeiro momento. Então, deu para desenvolver vários trabalhos relacionados a isso. Então, no primeiro momento, é a não aceitação, né? Não vai dar certo. Depois que viram que dava certo, muita gente já estava trabalhando e foi algo que foi se espalhando. Então, começou aqui com 2 empresas no estado, a gente já tem mais de 5 empresas dentro do estado trabalhando diretamente com pulverização, com mapeamento. Então, esse foi o início. Tem a parte da semeadura também, né, que dá para fazer por drone? Também. Hoje a ferramenta do drone é utilizada tanto como pulverização, semeadura, mapeamento de área, certo? Para projetos agropecuários. Então, tem diversas ferramentas que a gente consegue utilizar dentro da nossa área, desde análise de sensor multiespectral, hiperespectral, lidar. Então, se a gente for falar sobre essa ferramenta, ela é utilizada em vários setores, desde a saúde, a engenharia, até chegar na nossa área. Emerson, fala um pouquinho pra gente sobre horas. Horas que eu digo, quanto mais ou menos uma área de umas 500 hectares um trator ia fazer para poder semear, por exemplo, e quanto tempo o drone faz? Bom, basicamente, a gente sempre tem que sempre falar que ele depende, né? Por quê? Porque vai depender muito da área que você tá. Basicamente, um drone, você jogou uma área de 500 hectares, né? Você, começando cedo, eu digo cedo, tipo umas 5 horas, 5 e meia, e tendo um dia muito bom, em 3 dias você termina 500 hectares. Então, basicamente, 160 hectares por dia, 150, então isso virando à noite, né? Você consegue ter uma boa produtividade, mas vai depender muito da sua área, da área que você se encontra. O que eu gosto de fazer? Eu nunca faço uma certa distinção. São ferramentas que devem ser utilizadas junto. Avião, trator e drone. Porque vai ter área que o trator consegue acessar e você já tem dentro da sua propriedade, um drone você não tem. O drone consegue acessar áreas que o trator não entra, então serve como planejamento dentro da sua propriedade. Por isso que a gente pode levantar uma questão, por que aumenta tanto o número de vendas? Porque é algo que pode ser usado atrelado dentro da sua propriedade, ou seja, quando você vai fazer seu planejamento, você pode verificar, rapaz, esses 150 hectares aqui eu vou jogar com o drone. Esse daqui eu utilizo o trator, quando um está trabalhando para cá, eu estou trabalhando para lá. Então é algo que é para ser utilizado em conjunto. Um complementa o outro, né? Sim, com certeza, um complementa o outro. E junto, aliado ao drone, também tem os softwares, né, de gestão. Tu falou que antes da gente começar a entrevista que trabalha com ArcaMap,
software de mapeamento e processamento, trabalha com QGIs. Pode contar um pouco como é que é essa relação do drone com esses softwares? O que isso ajuda no trabalho? Esses aplicativos são basicamente... Tem várias ferramentas dentro deles, desde fazer mapa de elevação, fazer projetos agropecuários. Então, ele consegue trabalhar essas imagens que a gente tira com o drone, basicamente, depois de um projeto feito. Quando a gente fala de drone, a gente sempre tem que lembrar, não é só voar. Nunca vai ser só voar, a gente passa por um processo, certo? E é bom, às vezes, a gente conhecer esse processo. Por quê, pai dizer, quando a gente fala, bora começar com um drone de pulverização, você precisa de uma estrutura, de um carro, de um gerador, tem um investimento inicial alto. Você precisa aprender a mexer com cauda, precisa saber todas as ferramentas do drone, precisa saber manutenção básica ali para você conseguir se virar no campo. A mesma coisa com o mapeamento. Você tem que saber fazer um bom plano de voo, tem que saber mexer com os aplicativos de software, que eles vão processar essas imagens, certo? Que hoje a gente utiliza muito, eu utilizo muito DJI Terra para fazer esse tipo de processamento. E através desses aplicativos a gente consegue analisar várias coisas, desde identificação de pragas e doenças, fazer um projeto georreferenciado e entregar para o produtor ali, ele já georreferenciado. Então isso é muito interessante também. Consegue fazer um mapa de elevação da área, curva de nível, então é uma Bem vasta completo. ferramenta, bem completo, muito completo mesmo. Então, ela vem facilitando nossa vida a campo. A gente vai deixar de andar dentro das áreas dos produtores? Não, mas é uma ferramenta que vai ajudar muito a gente no dia a dia. Hoje em dia você tá na Medeiros Drone, né? O que você faz lá? Conta um pouquinho. Bom, hoje eu estou nesse meu trajeto, depois que eu saí da Solutec, eu fui para Medeiros Drones, né? Hoje a gente trabalha diretamente com drone de pulverização, drone de mapeamento, manutenção completa para os drones agrícolas e curso também. Ou seja, então a empresa trabalha de forma completa, desde as vendas dos drones até o curso. Então a gente entrega algo completo. E para mapeamento também. Hoje a nossa empresa trabalha diretamente com essa parte também de mapeamento, que hoje é um forte da empresa, certo? Porque hoje muitas empresas, elas vendem drones agrícolas, vendem de mapeamento, mas não prestam curso para mapeamento, né? Para fazer essas identificações. E a Medeiros Drones, ela presta esses cursos. Então, é uma empresa completa no mundo dos drones. Foi uma empresa também que me abriu as portas, né? Agradeço ao Robson também, que é o dono da empresa, da Medeiros Drones. Eles me abriram a porta lá depois que eu saí da Solutec. Comecei a trabalhar com eles, fez uma boa parceria também, então é algo bastante importante ter essas parcerias também, né? Que você consegue trabalhar junto com essas pessoas, você leva uma tecnologia para o produtor através dessas empresas. E agora, mais recentemente, está trabalhando também na Embrapa, né? Você está fazendo projetos agropecuários lá, trabalhando justamente com um drone, você foi contratado na Embrapa justamente pelo drone. Como é que é esse trabalho realizado lá? Como é que foi parar lá na Embrapa? Quais tipos de serviço está sendo realizado lá? Hoje eu atuo na Embrapa como piloto de drone. Então eu consigo atrelar essas duas atividades das empresas, tanto da Embrapa como da Medeiros, né? Da Medeiros eu estou como projetista rural, na Embrapa eu estou como piloto. E o trabalho que a gente está fazendo é pioneiro aqui também no estado, em relação a trabalhar com a inteligência artificial, né? É algo novo aqui que está sendo inserido aqui no estado e que vai crescer muito também, porque o trabalho que a gente desenvolve lá é um trabalho completo, basicamente, porque o que a gente faz hoje dentro da Embrapa? Hoje eu estou como piloto de drone lá, então sou responsável pelos drones que tem lá. Hoje a gente tem disponível 4 modelos de drones, desde uma Mavic multispectral até uma matriz com vários sensores, certo? E o trabalho diretamente é fazer identificação de pragas e doenças. Hoje tem muitas empresas nos Estados Unidos, como a AgroScott, Redial, que já desenvolvem esse trabalho lá, mas é algo que a gente não viu no Brasil ainda. Por quê? As empresas lá para baixo, no sul, já trabalham com identificação de pragas e doenças através de drones.
porém eles não utilizam nenhuma inteligência artificial. Aqui no estado, o que a gente quer fazer? Treinar uma IA, e quando a gente passa o drone, ela já consegue identificar para a gente o que está ali. Ou seja, uma lagarta, algum tipo de doença que pode estar localizada, uma invasora. Então, esse é um trabalho que é feito continuamente, certo? É um trabalho muito importante que vai desenvolver muito o nosso estado. Que ali ela tem a partir do tempo, né? Não vai ter, porque ela já passa, ele já identifica, então tem aquele período todo de esperar pra saber qual tipo é, como tratar, então vai ser algo bem mais rápido, né? Não, sim, com certeza. Aí o trabalho inicial que a gente vai ter que capturar muita imagem para começar a identificar, porque quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente está fazendo? Está treinando. Tem que fazer ela aprender, né? Tem que fazer ela aprender, ó, isso daqui é uma praga, isso daqui é uma doença. E até para, assim, entrar com tratamentos preventivos. Eu acho que vai chegar um momento que a IA vai estar tão boa, né? Bem treinada, bem desenvolvida, que com aqueles mínimos detalhes, assim, que às vezes a gente nem percebe, mas a IA vai estar percebendo ali, vai tirar o diagnóstico dela e você vai ter o resultado e entrar com manejos preventivos. Sim, e é isso que a gente busca. Porque nesse primeiro momento a gente está fazendo mapeamento 2 vezes na semana, ou seja, a gente chega com mais de 20 mil imagens para processar, para você ter uma noção. Muita imagem. Então é muito dado, e quando a gente fala de análise multiespectral, a gente está falando de bandas também. Você pega um drone multiespectral, só para vocês terem uma noção, ele dá 4 bandas para a gente. O que seria isso? Essas 4 bandas, elas conseguem identificar algumas coisas, como pragas e doenças, déficit hídrico. Então, se você juntar isso, você consegue fazer algumas análises. Quando você vai para o sensor LiDAR e hiperespectral, e quando eu falo sensor LiDAR e hiper, são sensores que vão identificar algumas coisas. A gente vai para 250 bandas. Agora, imagina você trabalhar isso. E às vezes você quer tomar uma base para ter um norte em relação a esses trabalhos e não tem no Brasil ainda desenvolvido. Então é algo que está sendo testado ainda. Então, quando eu falo que tem 250 bandas, a gente tem que ver, porque cada banda dessa entrega, que ela vai entregar déficit hídrico dentro da área, alguma identificação, e o sensor LiDAR, eu gosto muito dele, basicamente. É um sensor novo aqui no estado. Dentro da Embrapa, é o primeiro sensor LiDAR do estado. Ou seja, junto LiDAR e hiperespectral. Do estado, é o primeiro que está sendo utilizado. Porque o sensor LiDAR, o que ele vai fazer? Já que a gente está treinando uma inteligência artificial, com o multiespectral a gente vai fazer um voo completo. Então ele vai identificar o que tem ali na área. Se falta de cobertura de solo, se tem alguma praga e doença. O sensor hiper, a gente tem que imaginar ele como uma identidade, ou seja, ele vai tirar o CPF da planta. Caraca. Então, basicamente é isso. Vai dizer, se tiver algum tipo de doença lá, ele vai dizer, ó, esse é o CPF dessa doença. Por aí que a gente vai começar a conseguir identificar através da IA. Porque você precisa explicar para a IA o que é aquilo. Então, esse é um trabalho complexo, que vai muitos anos aí para ser desenvolvido, mas é um trabalho que está sendo iniciado dentro do nosso estado. E é interessante, porque é algo que você não vê. É algo que a gente não vê, e é algo que está iniciando e está vindo muito forte. Porque o futuro do drone é isso. Daqui a pouco a gente não vai precisar comprar um sensor separado para identificar isso. Ele já pode vir dentro dos drones. E quando a gente fala de inteligência artificial dentro do agro, a gente pensa, pô, é uma realidade distante nossa, né? Mas não, é algo que a gente já vive. E é algo que, como profissionalmente, a gente precisa se atualizar sempre. Para quem está formado, para quem está se formando, porque senão a gente fica para trás. Às vezes a gente levanta muito uma discussão, vão roubar nossas vagas de emprego através da tecnologia. Não, vai roubar para quem não se atualiza, não busca. Basicamente, profissionalmente, a gente sempre está tendo que aprender, sempre. Sempre, a vida é um eterno aprendizado. Dito isso, Emerson, queria pedir para você falar para o pessoal que está dentro da academia mesmo, alguma coisa, tipo, incentivar eles a ir para essa área, fazer com que eles vá atrás mesmo, algo nesse sentido. Para os alunos de zootecnia, que é o nosso foco,
eu chamo para se especializar nessa área. Ou seja, às vezes a pessoa quer se inserir dentro desse mercado e não sabe como. Como você pode se inserir? Através de curso. Às vezes a gente pode se perguntar, mas eu não tenho um drone, mas eu posso me inserir através de estágios, através das empresas. Às vezes eu não posso pegar o drone naquele primeiro momento, mas eu já posso começar a mexer com processamento de imagem, certo? Você vai entrando nesse mundo. Então, eu faço esse incentivo. A gente precisa de profissionais ou tecnistas dentro dessa área. É muito importante a gente ter esse profissional trabalhando com essa tecnologia, porque vem ajudando muito a gente a campo. Então, a gente precisa desses profissionais dentro dessa área. Então, eu faço essa chamada, se precisarem de mim, eu sempre falo, podem contar comigo, se precisarem de estágio, se precisarem de alguma ajuda, de alguma indicação, eu vou estar disponível também. Mas para quem está se inserindo no mercado, comece pelo básico. Comece fazendo curso, comece aprendendo e vá montando seu currículo, vai fazendo seu estágio, e cada um faz seu caminho, né? A gente vai traçando o caminho até chegar onde a gente quer. Além da Medeiros Drone, como o Jonathan já falou, você está na Embrapa. Como é que foi entrar ali na Embrapa? Como é que você descobriu? Bom, a Embrapa foi uma oportunidade, né? Como eu estava pela Medeiros, eu já prestava serviço para eles, eu vi uma oportunidade na Embrapa e saiu o edital. E quando saiu o edital, eu vi que tinha uma vaga para piloto de drone, só que era uma vaga bem específica, tinha que desenvolver várias atividades e eu atendi aqueles pré-requisitos. Mas o que me interessou mais foi com o que ia ser trabalhado. Então, ali eu já vi uma oportunidade. Falei, é algo que futuramente, daqui 2, 3 anos, isso vai chegar no estado com certeza. E aí eu fiz a entrevista e fui selecionado. Já me conheciam também, né? Já conheciam como eu trabalhava, já conheci o meu trabalho, já vinha com uma bagagem boa das empresas também, então foi algo que ocorreu naturalmente. Eu sempre digo, tudo que você planta, você vai colher também. Então, foi algo natural. Foi algo natural que foi ocorrendo ao longo dos anos. Saindo um pouquinho agora do âmbito da Embrapa, da Medeiros, eu acompanho uma missão pelo Instagram, né? Sempre pelos stories lá, olhando as coisas, verificando o que ele tá fazendo, o que ele tem de novo pra fazer. Aí eu vi lá que umas postagens que tu fez que tava ministrando curso, né? Tava sendo instrutor de drone pelo Senar. Como é que foi ser professor, né? Porque você tá ali ensinando o aluno, tem que ter paciência, tem que ter metodologia. Como é que foi pra tu? Que tava só trabalhando ali e agora tem que ministrar a aula, né? Isso foi uma demanda do Senar que ela trouxe para Medeiros Drone, né? Diretamente para Medeiros. Era um curso relacionado a mapeamento e foi para um público bem específico, que foi o pessoal do MAP. Caramba! Então já foi algo desafiador, né? Mas foi algo que eu já tinha uma certa facilidade, porque é algo que eu gosto muito e eu trago isso desde a minha graduação. Eu gosto de repassar conhecimento, gosto de explicar as coisas, como funciona. E era um curso de mapeamento, então era algo que eu já vivia. E eu vivo até hoje, né? Porque quando eu saí dos drones agrícolas, eu fui fazendo uma transição para o drone de mapeamento. E surgiu a oportunidade de ministrar um curso de mapeamento com drone no Senar. Então foi uma oportunidade que a empresa agarrou, me chamou para ministrar, já que eu trabalho com isso diretamente, tenho esse conhecimento. Então foi uma experiência incrível, porque foi com um público bem específico. Eles iam começar o mapa, hoje comprou um drone, um Mavic 3 Pro, para trabalhar com monitoramento, certo? Ou seja, auxiliar eles. O drone vai ser um auxiliador no trabalho que ele desenvolve aqui no estado. Mas foi algo diferente, como você disse. Ou seja, tive que fazer aula, tive que ministrar aula para a gente também já tinha um certo conhecimento na área também, que eles mexem muito com a aviação. Então foi algo desafiador, mas foi uma experiência incrível. Então ainda faço convite também para vocês. A gente vai ter alguns cursos aí para frente, tanto pela Medeiros de drones agrícolas, como de mapeamento e pelo Senar também. Então já faço convite para vocês participarem. Opa. E verificar como funciona todo esse processo e o mundo dos drones aqui hoje no estado, no Brasil, que eu trago um aparato desde fora a tecnologia que trabalha nos Estados Unidos para esses primeiros mundos, até chegar no Brasil, até chegar no nosso estado, certo? Emerson, qual foi uma situação ou algum projeto que chegou a ser desafiador para você desde a graduação, quando você já estava fazendo estágio, até agora, que você já está trabalhando na área, atuando? Você tem algo que lhe marcou?
Eu tenho algo que me marcou. E foi nesse último ano. Hoje eu tenho um ano e 4 meses de formado, né? Um ano passa muito rápido e pode acontecer muita coisa, mas o que me marcou profissionalmente foi o trabalho pela Embrapa, que foi algo desafiador, né? Eu era muito acostumado a trabalhar com drones agrícolas, de mapeamento também, mas bem específico. E quando eu entrei na Embrapa, eu comecei a trabalhar com 5 tipos diferentes de drones de mapeamento. Então isso foi um desafio. Eu já sabia mexer, já tinha experiência, mas como eu disse para vocês, o sensor hiperespectral nunca tinha sido utilizado no estado. E ser a primeira pessoa a utilizar foi um desafio, porque o treinamento foi com uma empresa dos Estados Unidos que ministrou o treinamento para a gente, que é algo que não tinha no Brasil. Então foi algo desafiador. Algo que eles faziam lá, a gente teve que fazer aqui. Tivemos que ter essa interação, mas deu certo. Mas foi um desafio e serviu como aprendizado e serve até hoje. Foi uma conversa incrível, Emerson. Eu queria agradecer a tua presença, ter aceitado esse convite aqui para estar aqui com a gente. Aluno mesmo, que foi aluno da zootecnia da Universidade Federal de Roraima, foi aluno petiano. É muito importante para a gente estar aqui ouvindo teu relato de caso, teu case de sucesso. E aí, gostaria de deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, uma dica, alguma coisa especial? Queria já vender meu produto, né? Hoje eu atuo também pela Medeiros, né? A gente presta curso de drones agrícolas de mapeamento completo, então a gente vai lançar um esse ano, então já convido vocês para participarem. A gente trabalha com vendas de drones, tanto para mapeamento como agrícola, trabalha com tudo, faz uma venda técnica, faz uma entrega técnica também, e conta com todo tipo de peça dentro da empresa. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a empresa, vocês podem seguir ela, @Medeiros Drones. Se quiserem acompanhar minhas atividades que eu desenvolvo também, @Emerson Matos, faço esse convite para vocês, e os cursos que lançarem, espero encontrar vocês por lá também, certo? E você que nos ouviu até aqui, não esqueça de seguir a gente na rede social, no Instagram do PetZoo, no YouTube, a Rádio TV Universitária, que cedeu aqui o estúdio a gente, está aqui auxiliando a gente junto com esse projeto. E agradecer mais uma vez ao Emerson por ter tirado um tempinho para ter vindo aqui. Participamos da graduação ainda, você era veterano, a gente estava ali no início ainda. Foi muito bom esse contato. Muito obrigada pelo tempo tirado da sua agenda lotada, que durante o podcast a gente conversou e a agenda dele é lotada, tirou esse tempinho, veio aqui. E você quer falar mais alguma coisa? Só queria agradecer pelo convite, muito obrigado. Queria agradecer ao PetZoo Tecnia. Fico muito grato de estar aqui. É uma realização também para mim, certo? Poder falar um pouco do meu trabalho, da minha atividade, algo que eu amo fazer, certo? Amo a minha profissão de ser zootecnista, então agradeço muito de estar mostrando um pouco do meu trabalho que eu desenvolvo aqui. Bom, estamos finalizando mais um episódio. Eu queria agradecer à Rádio TV Universitária por estar disponibilizando no local. Sigam a gente no Instagram, que é o PetZoo. E agradecer também à nossa atual tutora, que é a Denise Mello. E esse é o PodZoo, a voz da zootecnia.